Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje vamos começar por analisar o que disse o Governador do Banco Central, Rogério Zandamela, que disse que o país está a sair da crise. O país está a sair da crise. Obviamente que o Governador apresentou alguns aspectos que consubstanciam esta sua posição, mas nós vamos querer ouvir a opinião dos deputados, aliás, dos dois deputados aqui presentes, e também do jurista que também está aqui conosco pela primeira vez. Vamos então perceber porque eles entendem muito bem a situação do povo moçambicano, eles vivem o pulsar, o dia a dia dos moçambicanos, portanto, eles também darão a sua análise com relação ao que disse o governador do Banco de Moçambique. Passo a cumprimentar os convidados. Boa noite, obrigada por estarem aqui. Eu começo por si, Magomice. O que é que tem a dizer com relação a esta posição do governador? Vai de encontro com a realidade? Boa noite. Permita que agradeça primeiro, antes de mais a Deus, saudar aos moçambicanos via o canal STV, assim, a moderadora, aos dois colegas do painel, meus cumprimentos. Mais uma oportunidade e nobre de estar aqui e falar para os moçambicanos e todo mundo que nos vê. Eu não esqueci. E, sobretudo, quando é para discutir um assunto tão importante como este, que é do impacto das políticas macroeconómicas ou monetárias para a vida dos moçambicanos. Ouvi e vi também a pronúncia ou a declaração do governador de Moçambique, em que dizia que o país está a recuperar. Confesso que eu depois fiquei a pensar, será que este governador é de Moçambique, é do Banco de Moçambique, ou é governador de um outro país? Mas depois fui ouvir, li um pouco acerca dele, soube que ele trabalhou muito nas Nações Unidas. Provavelmente ele deve ter recapitulado uma declaração que fez quando estava nas Nações Unidas, lá nos Estados Unidos da América, em Washington ou num outro país, e leu naquele contexto a aplicar para o moçambicano. Eu não percebo, e qualquer moçambicano de nós que vivemos o dia a dia, como pode compreender, que há melhorias no país quando tu tens o petróleo de eliminação, aumentar de preço. Quando tu tens água potável, aumentar de preço. Quando tu tens energia, aumentar de preço. Quando tu tens a farinha do milho, aumentar de preço. Tens o pão, aumentar de preço. Depois, alguém aparece a dizer que há melhoria nas condições do sistema monetário, por conseguinte macroeconômico do país. Não percebo. O número e a quantidade de navios que atracam no porto de Maputo, porto da Beira, de Nacala, reduziu drasticamente. Não compreendo. Não compreendo que alguém apareça a dizer quando tu tens o preço de cimento a crescer, tens preço, as coisas mais básicas estão a crescer. Mas, como eu disse, eu percebi, provavelmente ele tenha lido o discurso que ele usou quando estava nas Nações Unidas, num país, talvez no nome também começa por M. Mas, por outro lado, eu posso compreender, ele anda num Mercedes de vidros translúcidos, e há certas coisas que ele não consegue perceber e compreender bem. Não vê os números, não vê as coisas como elas acontecem, como está. Ele tem suas razões. Mas também alguém vem me dizer que ele usa óculos escuros. Fica muito mais complicado. Então, temos um governador que está num contexto não real. Está num contexto que nós estamos no planeta Terra e ele vive num outro planeta. E o fato de usar o Mercedes, usar óculos escuros, e provavelmente use uma mesma rua ou avenida de casa para o serviço e de volta, e provavelmente o helicóptero, isso faça-lhe confundir as coisas para sair e ler um discurso daqueles, porque, no mínimo, racionalmente, e querendo ser um moçambicano que tem que se traduzir naquilo que são os moçambicanos, devia pedir desculpas aos moçambicanos. Sabe. E
repara o que aconteceu na última semana. As enxurradas, o que trouxeram para Moçambique? Qual foi a intervenção que foi feita? Qual era o número de pessoas, cidadãos, na mesma tenda? Só isso é um elemento que permite lhe perceber do que ele está a falar, o que é Moçambique. Quer dizer, o número de pessoas por tenda até chegou a ultrapassar. Mas depois aparece alguém que diz que houve melhorias no país. De certeza que este não é moçambicano e nem está a falar de Moçambique. Exato. Vamos ouvir então aqui a opinião do deputado Silvério Ronguane. Portanto, nós estamos a falar que o governador apresentou alguns aspectos técnicos. Portanto, ele já disse que não era político, mas sim economista. Disse, por exemplo, que a economia no ano passado cresceu na ordem de 3,7%, com a indústria extrativa a contribuir mais para este efeito. E disse também que a inflação registada em janeiro deste ano atingiu 3,84%, contra os mais de 20% de igual período do ano passado, ou seja, que os preços tendem a reduzir-se no país. Qual é a análise que faz desta visão do governador do Banco Central? Bom, queria primeiro cumprimentar os telespectadores, os colegas do painel, e como também iniciou a sessão da Assembleia da República, que é o maior palco da discussão das questões nacionais, queria também congratular-nos os deputados por este início e, sobretudo, parabenizar o discurso do chefe da bancada do MDM por ter posto o dedo na ferida quando referiu que, afinal, não é descentralização, mas é desconcentração. E acredito que é uma matéria que vamos discutir, uma vez que a Assembleia abriu exatamente para esses debates. Agora, indo concretamente para as declarações do governador do Banco de Moçambique, mas que eu compreendo por um lado, não é? Porque ele, como governador do banco, é evidente que sempre vai querer sair com uma voz de esperança, de encorajar os investidores. Portanto, tem que mostrar sempre um cenário otimista, não é? Portanto, penso que qualquer um diria a mesma coisa. E também está a se autoavaliar neste momento. Portanto, o Banco de Moçambique é um dos grandes palcos da nossa economia, e vir reconhecer que estamos a piorar, estaria também ele a reconhecer que está a falhar. Portanto, parece-me que humanamente é compreensível que ele tenha feito estas declarações. E eu até sou tentado a acreditar nele, que efetivamente há crescimento. Só que, por má fé, o governo vai em contramão, porque é preciso lembrar que no mesmo dia, praticamente, que ele anuncia este crescimento, aliás, o próprio chefe do Estado, estando na Suíça, também falou até da queda dos juros. Taxas de juros, exatamente, passa agora a 18%. O que é uma notícia bonita, que realmente confirma que há este crescimento. Mas, de uma forma quase que incompreensível, o ministro das Finanças veio dizer que acabaram as bolsas de estudos para os moçambicanos, para os funcionários públicos, seja dentro e fora. Estamos a imaginar o drama das famílias em que estão, neste momento, em Londres, em Paris, não sei em que país, no Brasil, por aí fora, a estudar, e, de repente, já não há dinheiro. Portanto, estamos a imaginar que hoje temos pais e mães de famílias, filhos de pessoas, se calhar, já de malas nos aeroportos. Mas essa questão das bolsas de estudo, é de convir que as bolsas são sempre atribuídas a pessoas realmente com condições, portanto, não são estamos a falar de dadas a pessoas que realmente precisam, pessoas pobres, sem condições, mas fores a ver, são pessoas com um sobrenome. Estamos a falar de funcionários públicos. Um funcionário público que está a fazer licenciatura significa que tem ensino médio. Portanto, mal ganha 10 mil meticais. Se é um licenciado está a fazer mestrado, quando muito, o salário dele vai até 20 ou 30 mil meticais. Portanto, estamos a falar, efetivamente, de moçambicanos que, mesmo se considerarmos que são privilegiados
em relação aos outros, mas são moçambicanos, e quando o Estado lhes dá uma bofetada dessas, porque uma coisa é dizer, vamos fazer um plano de retirada gradual das bolsas de estudos para as pessoas poderem prepararem-se, poderem voltar. Uma coisa é acordar e dizer, capaz, já paramos, já não há nada para ninguém. E isto, no momento em que confirmativamente, não, através do governador do Banco de Moçambique e através do próprio chefe do Estado, a economia está a crescer. Ou seja, é mesmo má fé, é um desejo mesmo de prejudicar as pessoas. É assim como este governo agradece aos funcionários públicos. Portanto, eu penso que hoje é um dia negro, porque por um dia ficamos a saber que a economia está a disparar, há cenários otimistas, estamos a entrar nas vacas gordas, mas no mesmo dia está a se retirar, de fato, um instrumento fundamental até para a nossa economia. Quer dizer, dá a entender, se calhar, que o governo não quer que os funcionários públicos tenham formação, sejam instruídos, portanto, prefere trabalhar, de fato, com analfabetos. Eu acho que isto é... Portanto, esse discurso do governador do Banco de Moçambique não é realista? Não, estamos a dizer que parece-me que é real. O governador está cheio de boa fé, porque até o presidente, para consubstanciar este crescimento, disse que não, porque há muito dinheiro, porque a economia está nos carris, vamos reduzir em 18%, é quase metade. Estamos a falar da diminuição das taxas de juros, mas o ministro das Finanças vai na direção oposta, que agora está a crescer a economia, sim senhor, já não há nada para ninguém. Eu penso que isto é brutal, é de um ódio, de uma má fé completamente inaceitável. Exato. E também preciso lembrar, só para terminar, que na mesma semana o mesmo governo vem carregar no chapa. Agora, antes, quando a economia estava mal, pagavam 12, agora vai pagar 15. Quando a economia estava mal, pagavam 17, agora... se a economia está a crescer, se o governo está em posição agora de poder atribuir subsídios, apoiar a população, mas é no momento que vem carregar. Ou seja, ficamos a saber que este aumento do chapa, que esta retirada das bolsas de estudo, não é produto de uma economia que está a se arrastar, da crise econômica, é uma vontade sádica de pisar e do melhor dos casos. Exato, vamos então pedir aqui a opinião do professor e jurista Filimão Soares. Quero-me parecer, segundo os dois convidados aqui presentes, que este discurso do governador do Banco de Moçambique é desfasado da realidade. Qual é a sua opinião? Bom, boa noite, primeiro aos telespectadores. Agradecer pela oportunidade que me é dada de forma inaugural de participar deste rico painel com dois representantes do povo de sensibilidades políticas diferentes. Agradeço muito poder ter esta oportunidade de aprender com eles aqui neste painel. Tenho uma opinião diferente sobre esta questão do pronunciamento do governador do Banco de Moçambique hoje. E primeiro deixa dizer que estou feliz porque a nossa sociedade anda muito atenta e faz uso de todas as plataformas à sua disposição para debater, exprimir ideias. Desde que foi feito este pronunciamento do governador do banco, as redes sociais, os vários canais de televisão, rádio, têm estado a dar espaço a uma série de discussões e ideias, o que é importante, vamos esclarecendo uns aos outros sobre esta matéria. Eu queria focalizar-me em dois aspectos. O primeiro é que, e esta questão foi aflorada aqui por um dos painelistas, é que este governador, quando foi da sua nomeação, de entre outras abordagens nas suas primeiras intervenções, teria feito referência ao fato de que ele não era político. E este aspecto de ele não ser um indivíduo com um histórico político ao nível nacional e ter feito boa parte da sua bagagem académica e profissional na diáspora, foi bastante apreciada nessa altura. E as suas primeiras intervenções, que se por um lado foram tidas como bombásticas e fora do comum por uma parte do nosso setor empresarial e económico, e não só, do balão de oxigênio, mas para muita gente foram, digamos, qualquer coisa de bastante apreciável, foi alvo de muitos elogios e até por algumas pessoas dava a impressão, o ímpeto com que classificavam de forma positiva as suas intervenções, pareciam estar a dizer que, olha, desta vez temos governador do banco,
ficou esta impressão de que parece que em Moçambique, não diria pela primeira vez, por causa do respeito que eu tenho pelas pessoas que lhe antecederam, mas estou a falar da voz crítica que sobreveio depois da sua nomeação, ficava a indicação de que havia muita credibilidade na pessoa do governador do banco. Faz-me moça agora, quando percebo que no quadro da continuação do seu trabalho tecnicamente correto, como vem sendo classificado, agora vem a ser tentativamente vaiado, se posso usar este termo, se calhar um bocadinho exagerado, pelo pronunciamento que ele fez. Desta vez, já não está se assumindo, e aqui entro para o segundo aspecto, que é o fato de que penso que existem matérias que estão à nossa disposição para quaisquer comentários. Entretanto, matérias relativas ao pronunciamento de um governador de um banco, ela por si, esta matéria, merece um certo respeito na forma como ela vai ser comentada, principalmente quando ela vai ser comentada por pessoas que não são do foro bancário, não é? Porque digamos, tem detalhe, tem pormenor e tem pressupostos, é para aqui que eu venho. Portanto, o pronunciamento de um governador de um banco é qualquer coisa que resulta de um conjunto de estudos feitos a um nível abaixo dele. Portanto, é uma matéria que, tendo sido estudada ao nível dos vários setores que lhe assessoram, certamente depois é discutida num plenário lá do banco, em que são trazidos argumentos prós e contras as opiniões que se tomam. É resultado de uma série de estudos de mercado, de uma série de cenários que são analisados nos tais pressupostos macroeconômicos relativamente aos quais eu sou um orgulhoso ignorante, para dizer que não compreendo como é que esta pessoa que parte de um pressuposto de grandes elogios, porque é um indivíduo tecnicamente correto, foi assim que ele foi tomado nas suas decisões, não quero chamar a colação aqui as decisões tomadas de ilegalidade questionada nessa altura, por exemplo, relativamente à questão do Moçambique, por aí fora, que nesta altura, e acredito que ele obedecendo ao mesmo perfil técnico com que ele começou, já está sendo questionado. Ora, eu não ignoro o fato de que tenha sido aumentado o preço do chapa, não ignoro o fato de que tivemos uma tragédia no ULEN, que resulta de um processo natural, estamos com cheias, já trazeram todo tipo de consequências, não ignoro tudo isso. Mas também não posso ignorar que o governador do banco não pode acordar, chamar a imprensa e fazer pronunciamentos que não tenham pressupostos basilares fortes e sérios. Portanto, há um conjunto de matérias que nós não temos disponíveis que nos permitam comentários lúcidos. Porque o governador do banco tê-lo-á dito, tudo isto que ele disse, baseado, digamos, em material que foi produzido. E este material produzido é baseado em constatações de funcionamento do mercado. Portanto, não se vai buscar a questão da discussão do preço de chapa, porque o Banco de Moçambique não é chamado na discussão entre os municípios, o governo e o FEMATRO para discutir o preço de chapa. Quer dizer, corremos o risco de fazer aqui uma miscigenação de assuntos que depois vai nos levar a que pareçamos que estamos cada vez mais longe da lucidez do que era suposto. O que é que estou a tentar dizer? É que a matéria, digamos, a tendência de comentarmos com um cunho aparentemente político o pronunciamento de um governador do banco é qualquer coisa de bastante melindroso. Por quê? Porque há pressupostos de natureza técnica que não estão à nossa disposição. Qual seria a minha sugestão, até pela proveniência profissional dos meus colegas do painel? Eu penso que não é proibida uma solicitação de uma correspondência mais efetiva entre o Banco de Moçambique e a nossa Assembleia da República, onde o Banco de Moçambique emprestaria algum tempo através dos seus quadros, de modo que pudessem municiar os nossos deputados sobre a questão do funcionamento do nosso regulador econômico, que é o Banco de Moçambique. Afinal, o que é que significa quando o governador de um banco diz que estamos a melhorar? Numa altura em que sabe que está a subir o preço do trigo, está a subir o preço do chapa, por aí fora. O que é que significa? E subsídios, ele pode partilhar. Exatamente. O que é que significa isso? Eu penso que seria uma atuação de muito mais valia para a nossa Assembleia da República, por via disso para os nossos deputados, que fariam pronunciamentos cada vez mais lúcidos e consistentes, quando compreendessem dos pressupostos que levam ao pronunciamento num sentido ou noutro sentido. Mas já que está aqui, se calhar, tu podia explicar. Não. Como é que nós, vendo objetivamente que a nossa vida está a degradar-se, não é? Pois, se explica ordem, isso. Né? Acho que o desafio é exatamente este. Exato, mas há aqui, a última questão, há aqui uma percepção da sociedade moçambicana que o estar a sair da crise significa que os moçambicanos, porque quem de facto está na crise são aqueles moçambicanos, penso que me fiz entender. E há aqui uma percepção de que a vida desses moçambicanos tende a melhorar, mas na percepção dos convidados aqui é que isso não é verdade. E eu acho que a percepção de que continuamos a sofrer
continuamos em crise. Alguns até dizem que estamos cada vez mais pobres. E eu compreendo estas leituras todas, que se calhar até podem corresponder à verdade. O que estou a tentar dizer é que o pronunciamento de um governador de um banco não pode ser alvo de um comentário de senso comum. Porque é um pronunciamento que é baseado em estudos técnicos, em estudos de mercado, a que se calhar devíamos ter acesso, ou na dificuldade da sua interpretação, pelo menos devíamos merecer, se quisermos um colóquio com quadros do banco, que nos apoiassem a compreender qual é a dimensão de se dizer que estamos a sair da crise na ótica do Banco de Moçambique. O que é que isto pretende? O que é que isto quer dizer? Portanto, é para isto que eu estou a tentar puxar a minha percepção. Exato. Portanto, vamos então, já colhemos aqui algumas opiniões, já podemos perceber a posição de cada um. Vou fazer aqui a última pergunta. Vou pedir mesmo que tente explicar na sua ótica, este entendimento de que o estar a sair da crise significa que os moçambicanos, o nível de vida dos moçambicanos esteja a melhorar, mas que no entender, portanto, dos economistas, até do próprio governador do Banco de Moçambique, ou seja, a posição destas pessoas entendidas a economia é que o país está a sair da crise. Bom, Ana Maria, permita que eu expresse a minha indignação primeiro ao colega do painel, o Suazi, quando ele tenta trazer aqui uma atitude demagógica e, sobretudo, desprestigiante para a Assembleia da República e para os deputados, ao tentar resvalar no sentido, na direção de que nós estamos habilitados para comentar a posição de um governador do banco, por ele ser tecnicamente ou intelectualmente mais capacitado e firmado naquilo que diz, tal que a Assembleia da República ou os deputados da Assembleia da República não podem comentar, senão que por via de um colóquio, um seminário para capacitação dali podíamos. Mas eu acho que o colega Soares está a se resvalar para um nível que não é dos mais corretos, porque o governador do Banco de Moçambique é um cargo político. É um cargo político, apesar de tomar as decisões com base em informações técnicas, e nós, como políticos, vivemos a real situação de que os moçambicanos vivem. Mas também compreendo, tendo em conta o estatuto singular de que o colega, talvez, do painel pertence, possa não lhe fazer compreender a vida em que nós, os outros moçambicanos, vivemos com os demais. De todas as maneiras, eu acho que numa condição normal de um país em que as coisas estão sincronizadas, como dizia bem o colega, um anúncio desses do governo do banco devia estar intrinsecamente ligado com a qualidade de vida dos moçambicanos. Não de uma parte dos moçambicanos em que o Suazi pode fazer parte, mas da maioria dos moçambicanos. Nisto, aliás, pode estar num conforto e não sentir isso, né? Mas nós todos os outros sentimos que o preço da batata subiu, o preço da eletricidade subiu, do gás subiu. E repare que isto é feito de uma forma, parece desfasada. Este anúncio é feito numa tentativa de oxigenar o anúncio que o Presidente da República faz ontem na Suécia. Politicamente alinhando as coisas. Suíça. Isto na Suíça, sim. Isto, muito obrigado. E isso parece de menos. Mas isso é muito bem alinhado para... Esta mensagem não é mensagem para os moçambicanos, é mensagem para os financiadores dos programas do orçamento do Estado para Moçambique, não é para nós. E se tivesse que ser para nós, tínhamos que escolher qual é a vida real nossa, os moçambicanos. Isso tinha que ser feito para sustentar a tal queda até aos 18%, que eu até agora continuo a questionar a viabilidade e, sobretudo, a forma como isso será aplicado para os bancos comerciais. De todas as maneiras, reitero a minha questão. Provavelmente o mundo em que eu vivo não é o mesmo que o Suazi vive, mas o mundo em que eu vivo, o gás subiu.
Como é que isso traduz que, tecnicamente, faças uma conta em que traduz um preço de gás no Banco de Moçambique é baixo, mas quando eu vou ao mercado está caro? Como é que você traduz que eu, quando vou à padaria, o preço do meu pão está alto, mas o SWAS, tecnicamente, com o Banco de Moçambique, entende que está baixo? Como é que você traduz que, para mim, o preço do chapa está caro, mas o SWAS, governador de Moçambique, entende que isto é baixo? Como é que você traduz tecnicamente que o preço do livro escolar está alto, mas o SWAS, governador do banco, tem uma forma matemática que entende que isto é baixo? É isso que estamos a dizer. Política significa interpretar os reais sentimentos dos moçambicanos. E é o que estamos a fazer. Agora, há um grupo de moçambicanos que estão num conforto pela forma como eles estão, que é o tal grupo do SWAS e o governador do banco. Isso a gente compreende, mas não são moçambicanos reais. São os moçambicanos que não pertencem ao nível em que nós estamos. Nós, os moçambicanos outros, que estamos nas cheias, que estamos nos ciclones, que estamos nas ruas banhadas de água, temos esse problema. Agora, o colega SWAS não vem aqui dizer que o deputado é analfabeto, não entende, não percebe. Tem que ir primeiro a uma capacitação, a um seminário do Banco de Moçambique para dizer isso. Tudo bem, colega SWAS, você entende, você é intelectual, mas estamos a dizer que isto, as suas contas, as suas fórmulas, não traduzem aquilo que nós, os moçambicanos, na base estamos a sentir. Até você pode ter razão, mas compreenda a nossa situação. Exato, vamos agora, ouvir. aí isso não lhe dá direito para ofender nem aos moçambicanos, muito menos à Assembleia da República. Porque a Assembleia da República, você pode dizer que está a dizer hoje uma comissão da oposição. Eu te digo, no seu partido, na sua bancada da Frelimo, há analfabetos que até nem podem intervir em língua portuguesa, porque não estão habilitados. O que é que você está a dizer? Exato, vamos então pedir a opinião do deputado Silveira Ronguano, últimas considerações com relação a este tema. Eu estou feliz por não participar desses colóquios e desses seminários. Estou feliz também porque sei que muitos meus vizinhos, muitos moçambicanos não participam nesse tipo de eventos em que se demonstram com formas matemáticas e econômicas profundas que não estão ao alcance meu e acredito também dos meus vizinhos, em que realmente a melhoria da nossa economia implica o agravamento das nossas condições de vida. Eu não quero participar nesses seminários e é bom porque muitos moçambicanos não têm acesso a esse tipo de lavagem cerebral. Portanto, o que está aqui em causa é que, efetivamente, eu acredito no governador de Moçambique, do Banco de Moçambique, porque ele é um técnico que diz que a economia está a melhorar. E como se isso não bastasse, o próprio chefe do Estado secundou mostrando com dados que, olha, vamos baixar a taxa de juros. É uma forma portanto, atrair o investimento estrangeiro para o país? Não, eu acredito que não é uma forma de atrair o investimento, eu acredito que eles estão a falar verdade. Agora, o que me intriga é que quando a economia, a olhos vistos dos seus grandes dirigentes, o Banco de Moçambique, o Grande República, melhora, no mesmo dia corta bolsa de estudo para todos os funcionários públicos, dentro e fora. Ou seja, quem está matriculado no 3º ano, amanhã é dia de ir se despedir, de ir pedir trancar matrícula. Isso são coisas brutais. Se alguém está no Brasil neste momento, depois de ouvir este comunicado do Ministério das Finanças, ele tem que se despedir, independentemente do nível em que está. A partir da segunda-feira, o preço do chapa vai subir, vai disparar. Portanto, eu gostaria, de fato, que se o crescimento econômico é este que estamos a ser apresentado pelo SWAS e pelo o governador do Banco de Moçambique, é bom que não aconteça. É preferível que não aconteça, porque estamos a falar de um crescimento que depois nos coloca numa situação muito mais difícil do que onde estávamos. E se nós reclamarmos, ainda somos obrigados a ir a um colóquio para ir perceber como isso funciona. Meu Deus, parece-me que é dramática
a situação em que nós estamos, mas espero que o Banco de Moçambique não tenha dinheiro suficiente para nos colocar nesse tipo de colóquios. Mas se permitir, só para fechar, eu até compreendo a dose e a tendência para essa dose de dramatização do que eu disse. Compreendo perfeitamente, porque isso tem matérias de natureza política de que se tirem dividendos. Quando se procura autoflagelar o suficiente a ponto de se... Nunca ouvi, assistindo a este programa de casa várias vezes, nunca senti os colegas do painel tão próximos do povo que se dizem ser parte, mas eu compreendo esta tendência das suas intervenções. O que eu reitero é que, dos pronunciamentos do governador do Banco de Moçambique, se quisermos ir pela linha de que ele foi bastante tecnicista no que disse, era preciso que tivesse traduzido os seus pronunciamentos numa linguagem socialmente mais disponível. Que era para o povo, para o povo perceber. Posso concordar com isso. Mas não posso concordar com o fato de se dizer que o governador do Banco de Moçambique entendeu hoje que devia chamar a imprensa e dizer o que lhe ia na cabeça, porque não tem sido assim. Os pronunciamentos do governador do Banco de Moçambique são tecnicamente sustentados. Há uma série de estudos e análises que são feitas. Parece que tínhamos que ir à escola do Banco de Moçambique. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que não podemos colocar o pronunciamento do governador do Banco de Moçambique à disposição de pronunciamento de senso comum, porque trata-se de matéria tecnicamente bastante fundamentada. Querendo comentar este assunto com o necessário traquejo, por favor, busquemos elementos, compreendamos o que significa, quando dito por um governador do banco, que estamos a sair da crise. Não me parece que ele queira dizer que, portanto, ao afirmar que estamos a sair da crise, que a partir do momento que ele termina a sua alocução, o pão baixa para 1 metical, o chapa baixa para 2 meticais, as bolsas ficam todas disponíveis, digamos, para todos nós. Não me parece que seja esse significado dizer que estamos a sair da crise. Não pode haver um julgamento precipitado com relação Não pode haver, aliás, porque temos tempo. Temos tempo para pesquisar, temos tempo para procurar saber, temos tempo para convidá-lo, até do ponto de vista institucional, era isto que eu me referia. Quando dizia que uma colaboração interinstitucional e não no sentido de pequenez de todo um parlamento que eu sei que é robusto no nosso país, de que os colegas são dignos membros, não era por aí, era no sentido de que temos condições apropriadas para convidar quem de direito por parte do banco para nos esclarecer. Afinal, qual é o alcance e dimensão de um governador do banco dizer que estamos a sair da crise, quando há uma tendência simultaneamente do aumento de preços? É isto que eu me referia. Isso merece um estudo, portanto... Mas pelo menos merece uma oportunidade para compreender. Mas o senso comum para discutir matéria macroeconómica, eu penso que devia ser proibido. Devia ser crime. Mas não acha que devia ser proibido se for verdade que as palavras do governador do Banco de Moçambique são para um grupo entendidos? Por que falou em público na televisão? Sim. Já estamos a entrar para um outro campo. Não é outro campo. Já estamos a concordar. Sabemos que nós não entendemos, não é? Portanto, eu não entendo em absoluto e até não estou satisfeito por não entender. Por quê? O que estamos a dizer é que amanhã, não é depois de amanhã, o funcionário público tem que trancar a sua matrícula. Amanhã. E é no mesmo dia, de fato, que o governador afirmou, e eu tenho que acreditar nele, como estás a dizer, que é um técnico, não é político. Eu também não estou aqui para fazer política, estou a falar. Aqueles são sentimentos das pessoas, que temos pessoas que amanhã vão trancar matrícula. Não é? Portanto, se estivesse a dizer assim, não vamos atribuir novas bolsas, a questão é outra. Mas o que está a dizer é que acabaram, seja no exterior, seja no interior do país. Exato, vamos a ver é que na segunda-feira a subida do preço de Vamos ouvir aqui a opinião para passarmos aqui para colega do painel e passarmos para outro tema rapidamente. Colega Saz, eu compreendo a animosidade com que ele traz a interação entre as instituições do poder é regulada por normas e por regras, e advogado compreende muito bem. E eu acho que já tem lido a Constituição da República. Não sei em que momento a Assembleia da República tem competências para chamar o governador do banco para uma explicação dessas. E é nisso que eu vejo aqui uma divergência grande na sua colocação, que me parece pretender ser acadêmico ou intelectual, mas que em algum momento fere as mais básicas formas de ser e estar.
o governador do banco em nenhum momento responde perante a Assembleia da República. Naquilo que cabe à Assembleia da República já tem o feito. Por isso, regularmente, o Procurador-Geral da República vai à Assembleia da República. É constitucional. O Presidente da República assim o faz. E o governo, sempre que houver a necessidade. Então, quando faz coisas dessas e nos chama, nos trata de elementares ou básicos de entender em determinadas matérias, eu acho que está a ser bastante infeliz e, até certo ponto, posso até também duvidar da sua profissão. Porque espero que conhecesse, no mínimo, o domínio da Constituição da República e da interação ou ligação entre os poderes do país, legislativo, executivo e judicial. Então, não basta ser intelectual e tratar uns outros. Até não é problema para mim dizer que não compreendo, não aceito, ou eu, os meus outros 240. Já percebemos a sua posição. Mas o que nós queremos dizer é que tudo isso é regulado por uma norma, e a norma básica é a Constituição da República. E em nenhum momento há um comando constitucional que obriga a Assembleia da República a ouvir o governo do Banco de Moçambique. Exato. Então, e nós, aqui temos que ouvir, é o governo. E toda a matéria que nós fazemos em termos daquilo que é as linhas políticas macro e micro do governo. É nesta base. Portanto, é feliz porque é intelectual, mas já percebemos então a sua posição. Vamos então passar para um outro tema. Mas é preciso aproveitar. Penso que os deputados perceberam. Mas é preciso aproveitar a oportunidade para corrigir algumas coisas. Não é? Eu tenho visto na televisão, tenho lido nos jornais e hoje também na rádio, a se chamarem mais ou menos de qualquer maneira pessoas como eu de académicos. Eu não sou académico. E se eu for intelectual, significa que todos nós somos. Se intelectual naquele seu conceito básico de ser qualquer pessoa que pensa, eu aceito. Mas era preciso também corrigir o meu colega. Não entremos no mato. Não foi feita nenhuma referência à obrigatoriedade do governador do banco ir ao Parlamento, nem vice-versa. Foi feita referência à faculdade que está sempre aberta de colaboração internacional. Isso não tem que vir à Constituição. A humildade de um grupo de deputados consideravelmente tomado, de solicitar a presença no Parlamento, solicitar, pedir que um determinado quadro ao nível do banco, que não tem que ser o governador. Para já não falei de toda uma assembleia reunida naquela sua augusta forma e convocar, não foi este o termo que eu usei, mas convidar, pedir para que um quadro do banco vai prestar algum esclarecimento. Isso chama-se colaboração interinstitucional e não há nenhuma Constituição do mundo que vai obrigar a que haja essa colaboração. Não me refiro às situações de obrigatoriedade em que um poder tem necessariamente que prestar declarações ou prestar esclarecimentos a outro. Não, uma solicitação. Trata-se, reitero e termino, de uma matéria tecnicamente bastante sustentada e que não se oferece disponível para comentários de senso comum. Precisamos de assacar os pressupostos que levam a que o governador de um banco possa dizer, numa altura em que simultaneamente se anunciam subidas de preços, que possa dizer de viva voz que estamos a sair da crise. O que é isto? Não creio que seja uma matéria Acho que nós temos que ter um técnico do banco para nos explicar porque é que o governador do banco anuncia melhorias macroeconômicas e o pão sobe. É preciso ter um funcionário do banco para nos explicar isso, para explicar porque é que ele anuncia melhorias do macroeconômico e o preço do gás sobe. Precisa um técnico para explicar isso. Se me permitir colocar-lhe uma questão, enquanto não passamos o tema. Última questão. É mesmo a última questão. Quais é que acham que foram os pressupostos que foram levados em conta pelo governador do banco? Podes dizer? Eu não os conheço, daí que digo que não chamemos a disponibilidade. Uma matéria bastante técnica a comentar de senso comum, porque nós chegaremos lá. Os meus pressupostos é a vivência da maioria dos moçambicanos. Vamos então passar. Mas concordo que você pode estar bem. Mas nós outros moçambicanos não estamos bem. Eu reconheço o seu papel, pode me acusar de estar bem. Não é. Eu só chamo a atenção que devemos reconhecer que determinadas matérias são de forma bastante técnica. Represento a um grupo de moçambicanos que não tem o sentimento que você tem. Sim. Deputado Magomissa, já percebemos a sua posição. Nós vamos então ter que passar para o nosso próximo tema.
realmente que fica complicado. Um explica um aspecto técnico, mas os moçambicanos vivem uma realidade. Penso que há esta necessidade de haver um esclarecimento, então, mais apurado para que todos possamos perceber esta situação. Até porque o Presidente, aliás, o Governador do Banco Central, disse que Moçambique está a sair da crise. Portanto, ainda não saiu da crise, mas está a caminhar para esta direção. Vamos, neste momento, analisar este apoio da oposição. Portanto, falo mesmo do MDM e também de outros partidos da oposição que decidiram, então, apoiar o candidato da Renamo nesta segunda volta das intercalares de Nampula. Rapidamente, deputado Magomice, era de se esperar que a oposição assim o fizesse. Qual é a sua análise? Bom, eu não sei se era de esperar, mas de todas as maneiras permita que use a ocasião aqui para agradecer, para saudar, para de todas as formas respeitosas, dizer aos concidadãos de Nampula, sobretudo afeto ao partido MDM, que ontem, pela sua estrutura máxima naquela província, decidiram em conferência de imprensa que, segundo o que nos chegou, apoiar o candidato da Renamo, Paulo Vanhale. É de louvar, agradecer mesmo e esperamos que a mensagem possa chegar a todos os concidadãos afeitos àquela organização política partidária neste sentido, tal que no dia 14 possa, na verdade, confirmar-se a vitória do candidato Paulo Vanhale. Mas permita que eu faça aqui um ressalvo. É preciso também perceber a gênese ou a origem de muitos desses concidadãos que assim o fizeram. Porque o MDM é um partido que surge num contexto, nós sabemos, em que havia um vazio, um espaço que não estava preenchido por um partido, sobretudo o nosso partido, que não concorreu às eleições em 2013. E este espaço vazio, como se diz, tinha que ser preenchido. E, logicamente, foi preenchido. E, na maioria das... por causa de Nampula, muitos daqueles têm a sua origem ou gênese partidária com ligações com a Renamo. E era lógico e legítimo que uma questão sazonal que foi o MDM e sobretudo como foi e não havendo outra possibilidade, sabe, é natural e lógico que aqueles que não tendo havido espaço para apoiar a Renamo, voltassem ao seu normal estado, que é apoiar o partido de Renamo e o seu candidato. Quanto a isso, só agradecemos. Exato. E aos macuas só podemos dizer obrigado. Exato. Deputado Silveiro Runguana, pelo menos neste aspecto, há uma consonância entre a oposição. Não, eu queria sublinhar que este comunicado não foi escrito de forma técnica que precisa de colóquios ou seminários, portanto foi feito numa comunicação normal, e aquela que nós sempre esperamos, que a comunicação dos nossos dirigentes, das nossas instituições, seja uma comunicação normal e acessível e não através de enigmas ou ciências ocultas que depois precisam de seminários ou colóquios. É até interessante a própria expressão colóquios, que é meio reservado para um grupo de gurus. Elitizado. Então, como foi escrito numa linguagem comum, coloquial, qualquer cidadão não coloquial, possa, neste caso. qualquer cidadão possa entender, penso que não há muito o que acrescentar, senão desejar de fato vitória ao nosso colega da Assembleia da República. Exato. Obrigado. Filimão Soares, esta decisão soa como que uma vingança
Ou seja, a oposição junta-se neste momento, como disse bem um dos membros da oposição, que disse que eles vão apoiar naturalmente a oposição e nunca no partido que está no poder. O que está em causa aqui é essa questão de ser adversário e não se olha se calhar muito para o manifesto do candidato que também vai concorrer. A moderadora do debate não me deixa mentir, e eu queria começar mesmo por uma passagem do colega do painel, o deputado Magonice, quando ele dizia que em 2013 havia um vazio e que era preciso que o vazio fosse preenchido. Como quem diz, não há da parte dele o entendimento de que tenhamos no MDM um partido efetivo. Nós temos um conjunto de pessoas que, aproveitando-se do cenário, ter-se-ão constituído num partido e preencheram o vazio que a RENAMO tinha aberto. Regressada que foi a RENAMO aos pleitos eleitorais, ao nível autárquico, preenchendo, portanto, o lugar que tinha deixado vago, de forma natural, aquelas pessoas que, afinal, se a RENAMO sempre tivesse participado, nunca teriam existido, voltaram às suas origens. É o que foi dito aqui em outras palavras. Não sei se interpreto mal, mas depois penso que o programa está gravado. Essa seria a primeira análise, que é este questionamento da existência substancial do MDM enquanto a RENAMO existir. Portanto, compreendo que estamos num momento de muita consolidação da nossa irmandade. As questões relativas à gênese, da origem dos diferentes partidos da oposição não deve ser aqui chamada sob o risco de desvirtuarmos aquilo que é o objetivo do programa. Deixa-me dizer, a segunda questão minha sobre isto é que eu acho que é natural que assim seja, não no sentido de vingança contra Frelimo, não vejo porque que haveria vingança aqui, vejo o processo democrático nacional a consolidar-se. Tanto quando as pessoas entendam, em alguns momentos até poderão coligar-se para algumas situações. Neste momento temos um mero apoio, um mero apelo a que aqueles que eram apoiantes do ocupante do vazio reassumam a sua posição de paixão pelo partido bem que é a RENAMO e que votem, portanto, num sentido favorável aos partidos. Portanto, não vejo aqui mais nada que não seja o nosso crescimento, o consolidar do nosso processo democrático, a liberdade que as pessoas têm de fazerem escolhas e até esta liberdade que as pessoas têm, digamos, desta interação interpartidos, em que alguns promovem, portanto, o apoio dos seus membros a um candidato de um certo partido. Portanto, vejo aqui uma coisa. Agora, tenhamos em mente uma coisa. O voto é secreto, não nos esqueçamos disso. Há um apelo, há todo um movimento que procura convencer determinados certos de pessoas a votar num certo candidato, mas o voto é secreto. E eu acho que também o voto é consciente, e aqui nisto do voto ser consciente, gostaria de apelar a que não houvesse muita emoção acrescida por causa desta combinação, pelo fato de que as pessoas que estão a ser mobilizadas para votarem num candidato de forma livre e consciente, e porque vão avaliar aquilo que são os programas que lhes são propostos pelos diferentes candidatos, venham a optar por um e não por outro, e por via disso resultar em coisas que poderão vir surpreender a expectativa que está sendo criada agora, neste momento, de que, olha, com o apoio que está sendo prometido, porque o apoio é traduzido num papel neste momento, não é um conjunto de almas que estão convencidas de que o programa do A é melhor que o programa do B ou vice-versa. Portanto, eu penso que é absolutamente normal que isto aconteça nas democracias mais crescidas. A nossa está dando os seus passos e eu creio que este gesto do MDM de aceitar fazer este endosso do seu eleitorado para a RENAMO é absolutamente normal. É Frelimo que se prepare para fazer face a este grupo, desta vez fortalecido por causa desta união entre a RENAMO e o partido que o colega do painel diz que só teve espaço porque a RENAMO tinha deixado um vazio que foi ocupado. E, sobretudo, o comentário do outro colega do painel, que não se tendo referido a este aspecto da sua pequenização pelo deputado Magonice, quase que assume que isto que foi dito aqui é uma máxima. Efetivamente, enquanto houver RENAMO, não haverá MDM nas eleições de Moçambique. Não estou a agitar absolutamente nada, estou a traduzir o que disse. Está gravado. Eu penso que foi muito peremptório e claro que, olha, havia um vazio, surgiu um grupo chamado MDM preencheu o vazio, tendo regressado a RENAMO aos pleitos eleitorais, quem preencheu o vazio de forma mais ou menos ilegítima tem que devolver o lugar ao dono do lugar. Pareceu-me esta percepção e que contou com o silêncio do deputado Ronguano, portanto penso que esta é uma máxima com que nós saímos deste programa, a menos que eu tenha percebido. Não queria dizer que o MDM é morte lenta, é isso?
Eu não assumo que o MDM está em morte lenta, pelo contrário, eu acho que o MDM é um projeto político que está em franco crescimento, mas não deixa de ter este problema que me é confirmado neste painel, segundo o qual só estará com esse crescimento garantido enquanto a Renamo não participar das eleições. Porque a Renamo, se participar de um determinado pleito eleitoral, é como quem diz, quando o pai está, o filho não tem palavra. E parece que se confirma essa tese neste Não, eu acho que, como o colega referiu a mim, queria que eu falasse, não sei por que razão. Mas a verdade é que há muitos profetas que vaticinam a morte do MDM. Eu não. E acredito que Mas questão, também não é neste painel, esses profetas não estão aqui. Eu estava a falar, o colega disse claramente, não é, o colega Soares, mas eu penso que este não é um assunto para debate. Exato. É Vamos um então. assunto que as urnas, a história... Aliás, tem estado a dizer. Vai demonstrar, portanto, parece-me que a própria Frelimo foi vaticinada que ia morrer em 2 semanas. Mas ainda continua hoje. Portanto, eu penso que falsos profetas... E eu faço das palavras delas minhas, porque as urnas são estas que ditaram os últimos resultados em Nampula. Foram as urnas, então elas falam. E onde o MDM teve 10%. Exato. Significa que está vivo. Portanto, é só para frisar que Nampula vai a voto a 14 de março. Daqui a mais ou menos 2 semanas, nós vamos então passar para o nosso último tema da noite. Vamos falar desta decisão do Ministério Público que decidiu processar o município pela tragédia de Olene, que matou 17 pessoas e feriu outras 5. Filimão Soares, decisão acertada? Bom, penso que decisão acertada sim, primeiro porque ela vem trazer à mesa a liberdade e independência com que os poderes funcionam no nosso país. Quando o Ministério Público se enrobustece e aparece a assumir o seu papel naquilo que é a proteção de uma série de direitos dos moçambicanos e manifesta abertamente esta intenção de responsabilizar o Conselho Municipal. A palavra responsabilizar leva consigo uma carga semântica bastante forte, porque pode levar algumas pessoas a entenderem que vai se culpabilizar. Há um processo que poderá ser aberto. E se for aberto um processo, significa que ao Conselho Municipal será dado o direito de contraditório, onde o Conselho Municipal terá a oportunidade de trazer uma série de elementos a seu favor, nomeadamente demonstrando até que ponto é que nem por atos, nem por omissão, concorreu para que a tragédia tivesse as consequências que teve. Nessa altura, já exploraremos o outro lado do termo responsabilizar, quando se confirmar que seja culpado do que aconteceu, será responsabilizado pelo aquilo que aconteceu e naturalmente chamado a ressarcir as famílias e a responder aí por uma série de outros danos. Portanto, quero chamar a atenção a esses 2 aspectos. Primeiro, elogio esta atuação do Ministério Público, quando entende proceder desta forma, que até vai trazer um resultado interessante, que é o esclarecimento de todos nós. Até que ponto é que terá havido uma atuação negligente por parte do Conselho Municipal ou de qualquer outra entidade? E depois, vai trazer, portanto, esta lufada de ar frio, no sentido de que, havendo confirmação de que houve culpa por parte do município, portanto, vai haver responsabilização que vai culminar com o ressarcimento daquelas famílias ou dos sobrevivos e por aí fora. Portanto, não vejo isto como sendo qualquer coisa do outro mundo. É o Estado de Direito a funcionar normalmente. E não nos devemos assustar à medida que ele se consubstancia. É disso que nós falamos todos os dias. Estado de Direito Democrático, Estado de Direito Democrático. Por vezes passa-nos por longe o entendimento de que este Estado de Direito que nós falamos é uma coisa possível. E quando ela começa a marcar passos, temos é que elogiar, temos é que nos sentir bem que estamos cada vez nos tornando naquele tipo de Estado que está inscrito na nossa Constituição. É o Estado de Direito normal a funcionar. Exato. Deputado Ronguano? Bom, eu acho que até agora o que ouvimos são palavras. E costuma-se dizer palavras que o vento as leve. Portanto, estamos no âmbito das palavras. Agora, parece que não há dúvidas para qualquer pessoa, a não ser que participe em um certo tipo de colóquios, mas para qualquer pessoa normal, parece não haver dúvida que a partir do momento em que Moçambique é conhecido mundialmente como aquele país em que 16 pessoas sucumbiram, digamos, com descargas de lixo que são descritos na imprensa internacional, que tinha o tamanho
de um prédio de 3 andares. De 3 andares. Eu penso que é uma vergonha nacional brutal. Não é? Portanto, significa que a nossa imagem, porque nós estamos a falar de uma lixeira que está na continuação da Júlio de Nyerere. E a Júlio de Nyerere é o ex-libre da cidade de Maputo e é onde essas pessoas, de fato, pereceram diretamente. Isso estamos a dizer que foi a última etapa de tragédia, porque significa que a presença dessa lixeira, o seu potencial para doenças tipo cólera e até malárias com mosquitos é bastante elevado. Portanto, é preciso lembrar que esta lixeira não matou apenas agora, já vem matando. E assim que estamos aqui, continua matando, porque é ela mesmo foco de todo tipo de doenças. E a pergunta é, o que é que os maputenses fizeram para merecer isto? Por que é que o município de Maputo vai fazer uma coisa destas? Por que é que, de fato, deixe que continue uma lixeira daquelas características ali onde está, com todas essas consequências nefastas, cujo ponto mais elevado foi levar, digamos, à Rua das Amarguras a imagem de todo um país. Agora, se temos advogados ou juristas que ainda duvidam, digamos, da culpa e da necessidade, de fato, de pessoas que agem desta maneira, que claramente mostram que têm ódio ao seu próprio povo, eu penso que isso é que é dramático. Portanto, não contava que fosse dramático, achava que era normal. Há evidências de crimes, não só este, não é, mas os anteriores e aqueles que ainda continuam, porque a lixeira continua ali. Portanto, parece-me que até esta medida do Ministério Público peca por tardia, não é? E não só por tardia, mas também peca porque até agora não nos trouxe elementos, não houve passos que demonstram que existe uma ideia concreta de responsabilização. Se calhar o colega Suazi, que acredito ter mais conhecimento, esclareceu o povo moçambicano ao dizer que este teatro aqui depois vai-se dizer que não, afinal o município não tem culpa. E é terrível. Colega, não façam isso. Exato. Ao povo moçambicano. O povo de Maputo não merece isto. Vamos então ouvir aqui a opinião do deputado Maguinho. Eu acho que é inédito. Pela primeira vez no mundo, há vítimas de lixo. Não é? Temos ouvido vítimas de cheias, vítimas de frio, vítimas de xenofobia, mas agora há moçambicanos que estão a ser acolhidos em campos de reassentamento porque são vítimas de lixo. Lixo deliberado por um governo que foi para as eleições, apresentou um manifesto a dizer que ia remover aquele lixo. Em vez de remover o lixo, aumentou o lixo até o 3º andar e esse lixo mata pessoas. Infelizmente, apareceu o município a mentir que tinha dado o terreno àquelas pessoas. Não é verdade. E eu lamento muito quando temos intelectuais, cientistas, acadêmicos, advogados, juristas que percebem coisas que contrariam o normal da vida dos cidadãos, como o caso do colega Suazi, como diz. A primeira responsabilização é política. O presidente David Simão devia colocar o cargo à disposição para que a Procuradoria possa fazer o seu trabalho no mais transparente possível. Porque ele mentiu aos maputenses ao dizer que ia remover o lixo no seu manifesto e não fez. Pelo contrário, aumentou o lixo. E agora o lixo vem matando, matou, está a matar pessoas. Concordo muito bem com o colega. Então, a primeira responsabilização é ele colocar o cargo à disposição. Exato. Primeiro. Segundo, o Ministério Público tem de avançar. Mas esse é um Ministério Público que nós sabemos que também é o grupo dos intelectuais, que só fala.
a semelhança do governador do Banco de Moçambique, que disse que as condições financeiras vão aumentar, mas continuamos a sentir os efeitos nefastos, esperando que haja colóquios e seminários para as coisas mudarem. Este falou. E depois o que vai acontecer? Falou também que ia responsabilizar a questão das dívidas ocultas. E o que aconteceu até aqui? Nada. O que muda? Qual é a diferença entre o presidente David Simango e a Procuradora-Geral da República? Nada. Tudo do mesmo partido. Qual é a diferença entre procuradora, presidente do município e o colega Suaze? Nada. É tudo a mesma coisa, não muda nada. É tudo Frelimo, vai ser abafado, assim como ele já disse. O pronúncio que aqui dá que o colega Suaze é aquilo que vai acontecer. Neste momento as pessoas estão sentidas, estão com lágrimas. A ideia é essa. Mas o que vai dar é que o colega Suaze disse, que apenas vai chegar ao ponto em que não há responsabilização, afinal de contas foi um erro, o município fica ilibado. Prontos. Exato, vamos estamos a dizer, um minuto só para terminar a pessoa de Maputo tem azar, elas cometeu o erro de escolher este governo municipal. Exato. Está dando o que está dando. Eu compreendo que a minha sessão inaugural no painel está terrível para os meus colegas, pelo que a repetição do meu nome está-me a tornar bastante famoso num só dia. E até percebo a tendência do meu colega até de me transformar num académico, para poder me encontrar num campo mais fértil, para assim dizer, para não ostracizar, como se diz em português. Mas não vai conseguir fazê-lo, porque vou chamar-lhe sempre a atenção. Olha, se há um académico neste painel é o Dr. Ronguane, com todos os créditos que nós conhecemos. Eu sou simplesmente jurista e docente de algumas cadeiras em algumas faculdades. Mas isso não me torna académico, isso é um campo bastante complexo. Podemos discutir isso num outro momento. E também compreendo quando, na tendência de tirarmos protagonismo político, e ainda bem que o nosso povo é mais educado agora, digamos, é mais formado, eu quis dizer agora, do que antes. Temos mais escolas, temos muito mais acesso ao ensino superior em particular do que antes. As pessoas estão bastante esclarecidas. E por causa disso mesmo, o sentimento que eu tenho das pessoas lá fora é que estão cada vez mais preparadas para situações em que as pessoas pretendam tirar protagonismo político, até mesmo em relação a tragédias. Devíamos era ter vergonha, se não for na cara, pelo menos num outro sítio, para que não tiremos protagonismo político de situações de tragédia. Isto foi uma tragédia que se abateu sobre os munícipes de Maputo, vamos lá dizer, do país em geral. Mas deixa-me terminar. Deixa-me só terminar. Essa tragédia é previsível, não é um erro humano. Repara o colega dizia que... Era previsível essa tragédia. Mas repara o seguinte, era previsível. Disse o deputado Magunice, está registado, que a culpa é dos munícipes de Maputo que elegeram um mau governante. Eu digo assim, se houver um culpado que levou a que fosse escolhido um mau governante, foi a Renamo, que por razões que só ela conhece, não participou daquele pleito eleitoral. Agora, queria que os moçambicanos, os maputenses, não escolhessem a ninguém. Os maputenses escolheram o melhor do painel que lhes foi oferecido naquela altura. E a Renamo, se calhar, nesta de responsabilização às escuras, se calhar é o maior culpado por não ter participado, indicando o seu melhor quadro, para que fosse aquele que no segundo dia de sua governação iria encerrar a lixeira. O que estou a tentar chamar a atenção é que não brinquemos com coisas sérias. Há assuntos que nos permitem um campo amplo para que tiremos protagonismo político, dividendos políticos num ano fértil como este, em que vamos ter eleições por aí fora, por aí outubro, novembro. Mas temos que ter o necessário cuidado de olhar para a sensibilidade de algumas situações. Eram pessoas. Está-se a fazer gestão agora, olha, as pessoas estão num centro de acomodação, está-se a discutir agora os espaços em que as pessoas vão ser reassentadas, está-se a discutir material para iniciarem suas construções. E estamos num painel nobre, num canal nobre destes, a tirar protagonismos e dividendos políticos. Não estamos a tirar protagonismo, estamos a falar o que tem que acontecer. E eu aqui quero chamar a atenção às pessoas que, olha, é melhor que mantenham esse discernimento que têm, porque quando ouvem os políticos a falar, quando assistem a um debate desta natureza, saibam perceber quem de fato está do seu lado, ou quem está a tentar colocar-se aparentemente do seu lado, para tirar dividendos políticos, como quem diz. Se aquela lixeira atingiu os 3 metros por negligência de quem está a governar a cidade de Maputo, onde é que estiveram os outros que são políticos da oposição para evitarem que os andares chegassem onde chegaram? Quais são as provas que nós temos de que eles advogaram no sentido de que aquelas situações não acontecessem? Quando é que a Renamo e o MDM foram à rua a advogar lateralmente a lixeira do Leno, como tem ido nas outras situações? Quando é que foram conversar com aquelas populações para saberem se teriam sido atribuídas terrenos ou não antes daquela tragédia? Não, eu não tenho este acervo. Não tenho este acervo político da atuação da Renamo. Você está a cometer um erro fatal. Agora, está a cometer um erro fatal. Entendo o deputado Magunice que tem que haver responsabilização aqui. Então temos que ir por partes. Se há responsabilização por parte de quem ainda tem o seu mandato, que ainda não chegou ao fim, está sendo cumprido.
Eu penso que a maior responsabilização política vai para aquele que, enquanto oposição, nada fez em tempo útil, pelo menos que se possa provar com atos materiais Não, que fez. mas a oposição não está, para que se fizesse a o não está a contrário. governar. A oposição não está a governar, é por isso que se chama oposição. Mas porque está nos bem, momentos ok, fundamentais ok. tem que saber se opor. No manifesto do atual presidente, Sim. estava claro que ele iria fechar aquela lixeira. Pois, mas há um, Por que ele continuou? há um manifesto permanente Por que da que ele oposição. continuou? Há um manifesto Por que permanente ele da continuou? oposição, que é Por que ele sabiamente continuou? saber contrariar Não, as não. situações de Nós omissão estamos a saber, estamos a daquele dizer que foi eleito. Não. Exato. Eu não tenho elementos aqui que provam que Carnamo MDM tenham em algum momento advogado. Pior o MDM que está na Assembleia Municipal de Maputo. Não tenho referências. A primeira aparição do MDM, pelo menos vigorosa sobre este assunto, foi quando apareceu a pedir na gíria, como se diz, a cabeça do presidente do município de Maputo. Não me lembro de intervenções enérgicas ao nível da Assembleia Municipal de Maputo ou de qualquer outra natureza, em que colocassem em questão a questão da lixeira do Leme. E a lixeira do Leme está aqui próxima. Mas eu penso... Está na Avenida Júlio Nyerere, uma zona nobre, como diz. Mas se calhar anda distraído ou faz de distraído, porque é sabido, é conhecido por todos. Agora, o que é essencial... e que Mas tem não que se- concluiu o que é sabido por todos. O que tem que ser registrado é exatamente este tipo de governação que nós estamos a assistir, em que, de fato, a imagem toda de um país é levada à rua das amarguras por ineficácia, por incapacidade, incompetência de um presidente do município, que depois dos seus atos resultar no que está a resultar. Eu estou a dizer neste momento, por exemplo, que esta lixeira não só matou agora, como está a matar, porque é um atentado ao ambiente, é um atentado à saúde pública. Mas amanhã há de vir dizer que não houve uma ação enérgica. A ação enérgica, o que seria? Seria... Por exemplo, esta que está a Não. tomar agora. É uma ação enérgica. É exatamente o que todos os dias estamos a dizer, como estava a dizer, por exemplo, que você não pode, no momento em que há crescimento econômico, retirar as bolsas ao Exato, já mas é que percebemos, não então, disseste. a sua Estamos a opinião. dizer que, efetivamente, um governo que permite ou permite a que uma lixeira seja um atentado contínuo à saúde dos moçambicanos, esse indivíduo tem que ir à cadeia, tem que ser responsabilizado e não pode chegar a não, mas eles vão se defender, aquilo é só para o inglês ver, porque quando passar a tragédia vão demonstrar que não tiveram... Exato, já Vamos percebemos ter então um a pouco sua opinião. de vergonha Nós e de vamos- respeito com as pessoas que sofreram. Mas antes Nós disso, vamos temos então- que ter também equilíbrio. Eu continuo a chamar a atenção. As situações de tragédia, de morte de pessoas, deviam ser Mas são questões proibidas de se previsíveis. aproveitar Não, para tirar não. dividendos Exato, políticos. já Isso percebemos devia ser aqui, Não crime. se trata de dividendos políticos, devia ser crime. trata-se de Já dizer que tivemos, então, a efetivamente posição quem dos prejudica três as pessoas convidados aqui tem de presentes. ser responsabilizado. Nós vamos mesmo... E a responsabilização não se faz de qualquer maneira. Não se Vamos ter esconda. de- A responsabilização faz-se via acusação, faz-se via É o contraditório. Ministério Público. E no final é que vamos Que ter devia depois um fazer. relatório final, uma decisão Mas o final. Ministério Público... Exato, vamos mesmo ter de encerrar O dia que nós este tivermos um Ministério Público espaço de análise. Nós vamos ter que encerrar este espaço de análise. Já voltamos para as notícias. Até já.